E nesse domingo tem clássico Vasco e Flamengo. E a imprensa esportiva analisou e fez uma pequeno debate ali referente a essa partida, esse clássico dos milhões, e nós vamos analisar juntos aqui no nosso canal. Mas antes eu gostaria que você já participasse aqui do nosso canal, escrevendo nos comentários o seu palpite. Vasco e Flamengo, quem vence o clássico dos milhões? Escreve nos comentários, deixe a sua opinião e vamos analisar, porque a imprensa falou sobre os dois elencos e colocou aí uma diferença grande para o Flamengo. Vamos analisar nesse momento, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje, tá muito legal. O nosso debate, a nossa resenha deste grande clássico também. Poder de fogo no clássico, opções ofensivas de Flamengo e Vasco neste momento. O Flamengo tem, já para começar, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Hein? Everton, Araújo e Matheus Gonçalves. Opções ofensivas do Flamengo. No Vasco, Verratti, Adson, David, Rossi, Serginho, Ryan Vitor e Eric Marcos. Não tem comparação, né? Não tem comparação do nível de elenco. Aliás, do Flamengo com a maioria dos times, né? Não com todos, mas com a maioria dos times do futebol brasileiro. Quando você lista ali Pedro, Gabigol, Cebolinha, Bruno Henrique... Não, mas se você for fazer esse tipo de comparação com o Fluminense, então, aí, com o próprio Botafogo, já... Com a maioria. Estou falando só no Rio de Janeiro, com os 4 grandes. Em relação ao Vasco, que é o clássico de domingo, a distância está maior, né? A distância está muito grande, muito grande. O Vasco deu uma ajustada no elenco no segundo semestre do ano passado, trouxe jogadores experientes, a preço bem baixo, mas que deram resultado. No caso aí do ataque, especialmente o Verratti. O Serginho entrou, fez aquele gol da classificação, da manutenção do Vasco na primeira divisão. Mas a gente sabe que é um jogador que não está no mesmo nível, a mesma coisa acontece com o Rossi. O Ryan é uma expectativa, é uma promessa, é um jogador com passagem por seleções sub-20, mas ainda não aconteceu no time principal. E o Eric Marcos é outra promessa, né? É um jogador muito jovem ainda. Então, não há termo de comparação entre qualidade de elenco, e no caso aqui especificamente a gente está falando de atacantes de Flamengo contra Vasco, o desnível é gritante. Basta você ver que qualquer reserva do Flamengo hoje seria titular no Vasco. E qualquer titular do Vasco não seria titular no Flamengo. O Vasco tem muitos jovens, né? O futuro pode dizer outras coisas. Tem bons nomes jovens ali. Mas para esse jogo, nesse momento, a diferença é abissal. E assim, você pode colocar qualquer outra tela de qualquer outro ataque do Brasil. Para mim, o Flamengo vai ganhar de todos. É que no caso do Vasco, a diferença é muito grande. Se você colocar uma tela do ataque do Fluminense, do ataque do Atlético Mineiro, você pode ter, acho que tem a comparação, tem a discussão. No caso do Vasco, não. Mas ainda para mim o Flamengo é o time, pensando no combo, né? Os titulares e reserva, para mim não há um ataque, não há um elenco no futebol brasileiro que não é do Flamengo, sobretudo no setor ofensivo. O que não significa que o Vasco não possa ganhar, por exemplo, de 1-0 o gol do Verratti. E aí, na segunda-feira, o pessoal vai lá, os caras... A gente faz uma análise de momento, uma análise de pré-jogo. Mas seria uma surpresa para mim o Vasco ganhar do Flamengo. É clássico e tudo mais, o Vasco acho que está no momento de conseguir colocar em prática ideias do Ramon Dias, que basicamente chegou para salvar o time e agora está tendo pré-temporada. Você vê na pré-temporada o Vasco tentando ser mais protagonista nos seus jogos, mas considerando a qualidade que o time do Flamengo tem, também tendo agora o conhecimento maior com o Tite, o quanto que ele potencializou jogadores como o Pedro e o Cebolinha, para mim o Flamengo não é só favorito, como ele é significativamente favorito no Clássico. E aí não é só no ataque, né? Você vai para o meio de campo, também é uma distância bem grande, embora o Payet esteja jogando um futebol muito interessante nesse início de ano. A questão é dali para onde vai, né? Perdeu um jogador importante o Vasco, né? A lesão do Paulinho praticamente para toda a temporada é um baque gigantesco, porque o Vasco tem muita carência no meio-campo. E o Paulinho estava conseguindo preencher aquele espaço ali. Mas o Vasco precisa de outros reforços. Pensando no ataque ali, tá listado o nome do Adson. O Adson ainda não estreou no Vasco, né? Então é um jogador que a gente precisa ver
como vai se adaptar. Eu acho que é um reforço interessante para um elenco como o do Vasco, que contratou, por exemplo, o David sob muita desconfiança. Está lá o David. David que rodou aqui, rodou ali, rodou acolá e não se firmou em clube algum. Teve lá uma passagem de um pouco mais de sucesso no Fortaleza e tal, mas num momento nenhum foi uma contratação comemorada. Pelo contrário, né? Pela torcida do Vasco. Não foi comemorada, foi muito criticada a contratação dele. Eu destaquei ali, por exemplo... Mas o elenco do Flamengo, eu acho que hoje a defesa do Vasco está um pouco mais assentada. A defesa. Mais que a do Flamengo? Não, estou falando em relação a o que era antes. O elenco do Vasco ainda é muito carente em meio campo e ataque. E ali eu destaquei quando eu li o início da tela. Já começa com Gabigol, Bruno Henrique, Pedro... Mas aí aparece Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Que está jogando uma barbaridade. Talvez seja hoje o melhor deles. O Everton Cebolinha, em termos de fase, a atual do Cebolinha é descomunal. Está gastando a bola. Dito isso, o que esperar do jogo de domingo? O Flamengo dominando, o Flamengo mais com a bola, Vasco no contra-ataque. Muitas vezes o clássico, a gente falou isso em relação ao São Paulo e Corinthians. O São Paulo era favorito, confirmou o favoritismo. Mas às vezes clássico fica tudo igual, né? Mesmo quando um tem mais time que o outro, um tem superioridade. Mas muitas vezes também ganhou melhor. E aí, às vezes a gente esquece isso. E o melhor 7 contra 3 nas fichas, professor? Acho que sim, é por aí. 7-3, talvez para 8-2. 8-2? Talvez eu daria 7-3 no momento, assim, apostando minhas fichas. 7 para o Flamengo e 3 para o Vasco. 7,5. Você já está mais ousado, hein? Quebra uma ficha. Quebra uma fichinha assim, foi 7,5 no Flamengo, 2,5 no Vasco. Eu já fui mais ousado, tô devagar, hein? O professor, 8 fichas a 2 e eu no 7-3. Que coisa. Quebrei minha ficha. E você, Eugênio, o que você imagina? Você tem umas fichinhas aí para mim? Não? Tenho. Eu acho que eu tô contigo, Abel. Acho que se a gente for fazer assim uma comparação nesse sentido, acho que estaria um 7-3 mesmo. O Flamengo é mais forte, mas por ser um clássico, né, por ter essa coisa dessa vontade, né, sempre que cresce em grandes clássicos. Então os times buscam em geral superação. Pode ser que aconteça, que o Vasco vença a partida. Mas acho que a realidade aponta para um Flamengo muito mais inteiro, muito mais qualificado do que o elenco do Vasco. Repito, há muita carência no meio-campo e no ataque do Vasco. Tem o Payet, ok. Se o Verratti voltar a fazer gol, que ele deixou de fazer, né? Se o Verratti voltar a fazer gol, encontrar um bom momento, e o Payet estiver iluminado, o Vasco pode tentar equilibrar ali. Mas no todo do jogo, a gente vai olhar para o meio-campo do Vasco, vai ter ainda Zé Gabriel, vai ter Praxedes, disputando contra um meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Entendeu? Até que tem que o Flamengo já trabalha com mais gente no meio-campo do que o Vasco. O Flamengo já era um time forte, terminou, apesar da constante troca de técnicos, né? Troca de técnicos, na minha visão, até exagerada, mas terminou melhorando o seu futebol já no final do ano com o Tite, apesar de uma ou outra derrota. Levou uma paulada, se não me engano, do Galo, ali nas últimas rodadas, mas... Paulada fatal ali. Fatal. Foi ali que acabou o campeonato do Mas Flamengo. teve bons jogos. E aí chega... do Palmeiras. Ele, além de manter o seu elenco, 3-0. ele ganha um De La Cruz, né? Não é brincadeira. E o Vasco, além de tudo, perdeu o Gabriel Peck, né? Perdeu o Peck, perdeu o Paulinho agora por lesão. É complicado. Nos últimos Flamengo e Vasco, a condição tem sido essa. Esperar uma superação vascaína. Ficou famoso aquele empate do Vanderlei Luxemburgo lá, 4-4, né? Foi 4-4 aquele jogo, 4-4, né? Hoje tem gol do Ribamar. Teve gol do Ribamar nesse jogo. Como uma máxima superação, não mudou muito de figura, né? É um Flamengo e Vasco como tem sido os últimos Flamengo e Vasco. Um Flamengo claramente favorito. O Vasco até é um time melhor, assim, você pega do segundo semestre do ano pra cá, até um pouco mais pra frente, lógico que é um time mais competitivo, tem condição de lutar, mas a diferença é muito grande, assim, e esse Flamengo já deu mostras da força, lógico que não conseguiu brigar pelo título, teve a pancada do Galo, mas até lembrei do jogo contra o Palmeiras, como jogou super bem e foi dominante ainda diante do Palmeiras, do Abel lutando pelo título brasileiro. A disparidade é grande, embora o Vasco tenha evoluído, até acho que o Vasco terá um campeonato brasileiro muito mais
sólido, muito mais competitivo do que foi a temporada passada, isso de uma forma geral, mas o Flamengo é muito forte. A gente tem inclusive uma tela, já que o professor falou aí, com um retrospecto. Últimos confrontos entre Flamengo e Vasco. Clássico sensacional. Pesado. Aquele do gol do Petkovic foi contra o Vasco, não foi? Sim. Foi. Gol de falta antológico, Zagallo no 2001. 2001. Você estava no Maracanã naquele jogo, trabalhando? Trabalhando naquele jogo, dentro do campo. Flamengo nas últimas... À margem do campo. À margem do campo, boa. Flamengo nas últimas 12 partidas contra o Vasco, 10 vitórias e 2 derrotas. Nenhum empate, hein? 83,3% de aproveitamento. As últimas 12 partidas, imagino, deve ser desde quando? Desde... Antes de 2019, deve pegar um pouquinho, né? É por ali. Agora, existe rivalidade? A rivalidade vem de antes e sempre existirá. Se fosse por aí, não, porque não há equilíbrio, né? Para haver rivalidade há equilíbrio, mas a rivalidade vem de antes e existirá sempre. A amostragem muito ruim para o Vasco, né? Eu agora estava pensando aqui, fazendo uma conta. Últimos 12 jogos, eles têm jogado 3 vezes por ano. Apesar que teve um ano que o Vasco estava na Série B. Qual foi a última vez que o Vasco estava na Série B? Bota 4. Acho que ficou 2 anos na Série B. Mas foi... Agora. Agora? Então não. Então pega um pouco antes de 2019. Porque senão era 4 anos. Se eles jogam 3 vezes por ano... 21 e 22. 2 no Brasileiro. Então, não. Mas tem que tirar 21 e 22. Aí 21 e 22 eles devem ter jogos no Carioca só. E você tirou tudo e o retorno no Brasileiro, né? Sobram só os jogos pelo Carioca. De qualquer maneira, a superioridade ali muito grande, né? Você pode estender isso aí por 20 anos. Desde 2000, a coisa foi mudando. O vascaíno hoje comemoraria o empate? Né? A vantagem no retrospecto do Flamengo em relação ao Vasco, ela é histórica, ela existe já há muito tempo. Mas nesse recorte de 20 anos, então, ela... Qual a principal dificuldade do Ramon Dias no momento? E para esse jogo? É de elenco, né? É de elenco, especialmente para o meio-campo. O meio-campo do Vasco, sem o Paulinho, não tem uma peça de reposição para aquela função. Não existe. Tem a contratação do Esforça, jogador lá do News Old Boys, vai chegar em algum momento. Mas ainda não está pronto para estrear. E mesmo que estreasse, não é uma estreia que vai resolver o problema. É um jogador que, para chegar jovem ainda, ele está jogando lá o pré-olímpico com a Argentina, né? Aliás, hoje tem Uruguai e Argentina, jogão. E só depois que ele poderá se apresentar ao Vasco, aí tem um período de adaptação, entrar no time, entender qual é o papel que ele vai fazer, se entrosar, então não é para agora. O Vasco tem uma carência muito grande de jogadores no meio campo. Vamos ver como ele vai solucionar. Teve um jogo da pré-temporada que o Vasco agora tem um excesso para a lateral direita, né? Porque tem o Rojas que chegou, tem o Paulo Henrique e tem o Pumita. E aí teve um jogo da pré-temporada, até que a gente transmitiu aqui, eu comentei no Star Plus, com o São Lourenço, que ele colocou o Pumita como volante. Não sei se ele fará isso. Não foi pouco tempo, ele não foi muito bem. Ou se ele vai para algum dos meninos que vinha jogando no time da garotada do Campeonato Carioca, como o Cauã Barros e tal, que é um jogador que pode fazer aquela função ali. Vamos ver qual vai ser a solução do Ramon Dias, mas o grande problema é a chamada, como o Rodrigo Bueno diria, a volância do Vasco hoje. Falta meio campo e tem elenco curto. Faltam as coisas que sobram ao Flamengo, né? E o torcedor do Vasco preocupado, muitos bravos, porque a expectativa com a SAF, com o 777, com dinheiro, com Alexandre Matos, é que cheguem contratações, reforços de peso. Isso está devagar ainda em relação à expectativa do torcedor, não está? Está devagar e vai ser devagar. Não, a torneira está assim, só pingando. Pelo menos os pingos estão aparecendo na hora certa dessa vez, né? Mais ou menos, né? Em outros tempos, nem o pingo apareceu. Amanhã, torcedor do Vasco, né, que tiver interesse em saber um pouco dos bastidores do que aconteceu no Vasco ano passado, amanhã, 8 da noite, é a primeira exibição do Bola da Vez que a gente gravou, eu participei, com o Paulo Brax, que foi o diretor executivo do Vasco no ano passado. Então ele conta um pouco dos bastidores do que é esse relacionamento com a 777. E uma das coisas que eu posso adiantar aqui, para o segundo semestre do ano passado, quando o Vasco foi tentar completar o seu time, não teve nenhum aporte financeiro. Não? Da 777. Então o Vasco o que fez foi contratar jogadores livres no mercado.
não tinha dinheiro para pagar a contratação para um outro clube. Então ele foi pegar Medel, Serginho, próprio Verratti, jogadores que não demandaram um investimento para a contratação, mas que encaixaram e que ajudaram. Paulinho, foram todas as contratações baratas, sem grande investimento, aumentou foi a folha salarial, mas não houve o aporte. Agora, nesse início de ano, cada nome que se fala é um processo, tem que perguntar para os caras lá se eles pagam e tal, vai contratar. Por exemplo, o Vasco falava em Cuéllar e Esforça, aí depois é um ou outro. Como o Cuéllar esfriou, aí contrataram o Esforça. Vem lá o Adson, que é um jogador com um potencial técnico interessante, mas também porque não estava dando muito certo lá na França. Então vai tentar dar a volta por cima aqui no futebol brasileiro. É assim, é a torneira só pingando, não está forte não. Então tá aí, nação, as informações do Flamengo. Tá aí então o Mengão se preparando para o grande clássico. E tem algumas notícias aqui muito importantes do Flamengo aqui nessa sexta-feira. Vamos aqui analisar nesse momento, como por exemplo a informação referente ao jogador Mateuzinho, que virou uma novela, né? Virou uma novela porque o presidente do Corinthians reafirmou dizendo que tem um novo acordo com o Flamengo. Mas que acordo é esse que não aparece nunca, né? E ele falou isso numa entrevista que ele deu ontem à noite, falando sobre o Mateuzinho, dizendo que o Mateuzinho quer ir jogar no Corinthians, então que ele tem um acordo. Vamos ver se é verdade mesmo, porque até o momento tudo que ele falou foi tudo para trás, né? A negociação agora com o Léo Ortiz está bem encaminhada, pessoal. Olha só, uma notícia muito importante do Fred Gomes, setorista do GE. Ele falou o seguinte: a negociação entre o Flamengo e o Léo Ortiz está bem encaminhada. Na noite dessa quinta-feira, algumas janelas de transferências europeias se encerraram, o que é benéfico para o Flamengo. Apesar do desejo do Léo Ortiz, que é vestir a camisa do Flamengo, o Bragantino tinha preferência em vender o jogador para algum clube de fora. Como as janelas estão se fechando, a oportunidade agora é vender para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? A expectativa é boa. Vamos ver como vai ser agora o clássico dos milhões. O Flamengo vai enfrentar o Vasco nesse domingo. E aí, vamos ver como o Flamengo vai jogar, como o Tite vai escalar o Mengão para essa partida, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like e já arrisca o seu palpite aí nos comentários do Clássico dos Milhões. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.